ter comprado um caderno aqui, comprar um caderno para bater tudo certinho. Eu tô com as coisas desse caderno aqui ainda, já aqui. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Continuar o nosso assunto nós estamos na bibliologia, ou seja, estudo da Bíblia. Nós já aprendemos aí na aula passada aí sobre psicagogia, espeleologia, que é inspiração da Bíblia, ou introdução da Bíblia, né? Aí nós vimos lá o conceito das Escrituras, vimos lá que a Escritura, ela, né, tem a montagem lá, vimos o Tanar, a questão do Tanar, a divisão do Pentateuco, nós pincelamos um pouco aí sobre este assunto, e aí nós vamos estar continuando, Deus abençoe, Rose, nós vamos estar continuando nesse assunto, nós vamos falar um pouco aí sobre o cânon, o que seria o cânon. Esse cânon é uma palavra grega, né? Cânon, no caso aqui, no nosso contexto de estudo aqui, o cânon bíblico. A palavra cânon vem do grego canon, que significa régua, vara de medir, né? Ou seja, era uma planta, uma espécie de cana, né? Que ela era usada para fazer a medição de qualquer tipo de material que precisasse de uma medida, então seria usado esta régua de medir conhecida como cânon. E nós temos uma menção sobre isso, porque o apóstolo Paulo, quando nós falamos de régua, régua ou vara de medir, o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 6, versículo de número 16, ele vai fazer o uso dessa palavra nesse texto, quando ele vai dizer assim, eu vou até pegar aqui no Testamento, no Novo Testamento grego, para que a gente veja que a palavra ela está inserida aí nesse contexto aí. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Versículo 16. Eu vou estar lendo aqui, ó, na Almeida atualizada, que diz assim: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aqui, né, aqui Paulo está falando daqueles judaizantes que estão querendo entrar em Gálatas para fazer com que os gentios viessem a se circuncidar, querendo judaizar os gentios, né? Aí vai entrar aquela questão ele está falando daquela questão de circunciso e circuncisão, mas aí Paulo vai dizer que a regra aqui é a fé em Cristo Jesus, né? Que aqui é a fé em Cristo Jesus. Ele vai usar esse termo aqui, ó, no versículo 16, esse termo está aqui, ó, vou ler aqui, ó, no grego, está assim, ó, no versículo 16. Versículo 16, ó. Kai rossoi to canoni tuto stoixesai esrene eps autopos kai elegos kai epiton Israel tu teu. Israel tu teu. Então esse aqui, ó, nós temos aqui, ó, Kai, Rossoi, tu, Canone. Esse Canone aqui é esta palavra aqui, ó, conforme esta regra. Então a palavra canon é uma palavra grega que significa regra, vara de medir. Ou seja, ela é um conceito, tá? É um conceito, é uma norma, é algo estabelecido. Então quando falamos de canon, e aí nós já subentendemos que fala acerca das Escrituras. Mas aí vem muitas perguntas, né, e muitos estudiosos, eles vão também divergir concernente a esta informação do cânon. Porque nós podemos dizer assim, que nós, quando nascemos, já nascemos com a Bíblia, né? Quando você nasceu, a Bíblia já existia. Eu nasci, a Bíblia já existia. Quando meu avô nasceu, a Bíblia já existia. Quando meu bisavô nasceu, a Bíblia já existia. Mas como é que é isso? Ela foi dada por nós assim? Já veio assim toda elaborada? Como é que chegou a nós a Bíblia do jeito que nós a temos?
Aí entra aquela questão que nós começamos a falar, né, que não deu para a gente explanar muito, mas eu vou, na medida do possível, falar um pouquinho aqui, aquela questão de inspiração e canonicidade. Inspiração e cânon é a mesma coisa? Quando a gente não tem o conhecimento do assunto, ou da etimologia da palavra em si, a gente acha que é a mesma coisa, que inspiração e cânon é mesmo. Não é. A inspiração é aquilo que é por obra divina. É o theopneusto. Nós temos aqui, ó, theopneusto. Esse theopneusto, ele é a inspiração de Deus, que é aquilo que o apóstolo Paulo vai escrever na sua carta a Timóteo. Ele vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa. Quando ele vai usar esse termo divinamente inspirado, ele está dizendo isso aqui, ele está falando theopneusto, ou seja, Deus inspirou, Deus soprou. É diferente. Mas quando nós entramos para a história da formação das escrituras, aí nós entramos no conceito cânon. O cânon é o que? A regra foi fechada. Mas como é que se fechou este cânon? Quais os critérios usados no cânon? Porque o cânon aqui, isso aí, a pessoa quando não quer aprender isso, ele vai dar volta, ele vai tentar forçar até coisa na história que não tem nada a ver, força a história que não tem isso na história. Isso aqui é a participação humana. Aí entra a participação humana. Deus pode ter intervido, se espiritualizarmos, sim, se nós espiritualizarmos a formação do cânon, nós vamos dizer que foi Deus quem elaborou a Bíblia, mas não é bem por aí. Aqui vai entrar a questão humana, porque vai ter ação humana. A parte do cânon é ação humana, então eles usaram alguns critérios para reconhecer livros inspirados por Deus. Porque nós temos na formação do cânon, ela é formada totalmente diferente. Aí nós vimos a questão da divisão das tribos, né, que havia aquela divisão do reino de Salomão, que o reino foi dividido entre tribo do norte e tribo do sul, né? Aí as 10 tribos do norte, elas foram levadas para o cativeiro da Síria em 721 a.C. Já Judá, que estava ao sul, que era com 2 tribos, foi levada pelo cativo da Babilônia no ano 600 a.C. Então houve é aquilo que eu expliquei. Quando tem pessoas que vão falar que Israel estava na Babilônia, Israel não estava na Babilônia. Israel foi dividido aqui dentro do conceito de tribo do norte e tribo do sul. A tribo do norte, que eram as 10 tribos, foram tudo para a Síria, em 721. Mas as tribos do sul, que ajudaram aquelas 2 tribos, elas foram levadas para a Babilônia. E na Babilônia vai haver um desenvolvimento, né, na história, onde entra a questão que lá que nós falamos falamos lá de Daniel, Azarias, Misael e Ananias, que eles vão receber nomes que o rei vai dar com alguns critérios dele, da religião babilônica, Então, isso tudo aí tem um envolvimento. Aí nós temos aqui, ó, no princípio os livros sagrados não estavam reunidos uns aos outros como os temos agora em nossa Bíblia. Aí que entra o cânon. Então, como é que nós temos hoje? Eles estavam todos assim? Dentro do nosso conceito, nós temos nas nossas mãos, nós temos quantos livros? Quantos livros formam o nosso cânon? 66 livros. Divididos em Antigo Testamento e Novo Testamento. Certo? Dividido entre Tanar. O que é o Tanar? Nós explicamos aí o Tanar. O Tanar é a Torá, os escritos e os profetas, né? E aí nós temos a nova aliança, que é a Brit Hadashah. Brit Hadashah, no hebraico. Brit Hadashah. Brit, aliança. Hadashah, nova aliança. Então nós temos a Tanar e a Brit Hadashah. A Brit Hadashah
relacionando-se ao Novo Testamento ou Nova Aliança. A Tanakh relacionando-se ao Antigo Testamento, no caso, a Bíblia judaica. Simples assim. Mas como é que essa divisão que nós temos dos 39 do Antigo e os 27 do Novo, que formam o nosso cânon? Mas aí eu vou dizer porque cada religião cristã, quando eu digo religião cristã, eu estou me referindo a católicos, ortodoxos, protestantes, no caso nós que temos os 39, e eu vou colocar os judeus messiânicos, se é que eu posso colocá-los dentro deste termo. Mas aí o que é que nós temos aí? Nós temos o judaísmo que tem a Tanakh. Mas cada um tem uma divisão diferente de cânon. E cada cânon tem uma quantidade diferente de escritos, de livros. E agora? Quem está certo? Como é que tudo isso aconteceu? Como é que tudo isso, qual que foi o processo, o critério que foi, por que usou critério, quem usou critério, qual critério que foi usado para dizer este livro é, este livro não é? Quais os critérios? Quem usou esses critérios? Para que hoje nós possamos pegar a Bíblia e dizer assim, é a palavra de Deus divinamente inspirada. Mas qual que foi o critério para dizer que ela é inspirada? São perguntas que às vezes nos faz pensar bem. E aí nós temos que entrar dentro do contexto da história, da Bíblia, na bibliologia da história, para nós entendermos todo este processo, para que nós possamos compreender como é que esses 66 livros, divididos em Brit Hadashah, Nova Aliança, e Tanakh, Antiga Aliança ou Antigo Testamento, chegou a nós. Então, nós vamos aqui dentro de um tempo assim plausível, procurar entrar nesse contexto, né? Aí isso aí vai acontecer, essa questão do cânon, tá? Ele vai ser usado o critério de escrituras. Quem primeiro vai usar vai ser Atanásio, bispo de Alexandria, em 352 antes de Cristo, depois de Cristo. Perdão, Atanásio, bispo de Alexandria, em 352 depois de Cristo, é que ele vai fazer essa mudança de nome, de chamar de cânon para escrituras, tá? E aí, em 360, no concílio de Laodiceia, aí se estabelece no concílio de Laodiceia que o cânon se chama escritura, tá? Por alguns critérios, tanto quanto acadêmico, por questão dos pais da igreja, tá? Quanto também por questão aqui mesmo dos concílios. Concílios eram realizados para poder colocar, se é que eu vou pôr assim entre aspas, em choque, não em xeque, em choque, livros para poder buscar-se o critério. Um dos critérios que eles usavam era, foi escrito pelos apóstolos, um critério. Foi escrito pelos apóstolos, este livro foi escrito pelos apóstolos. Segundo critério, os apóstolos citaram. Terceiro critério, é obra do Mestre, de Jesus. Então esses critérios fizeram com que os pais da igreja, lá no segundo século adiante, eles vão analisar estes livros, analisar o contexto, tá entendendo? A questão de analisar. Então eles vão julgar se aquele livro ele entra no cânon como Theopneustos, como inspirado por Deus. Nós temos uma gama de amigos aí conosco nessa noite, nossa irmã Ruth, nossa irmã Kelly, a minha irmã Ângela, nossa irmã Rita e nossa irmã Sônia. Deus abençoe a todos vocês aí. Então, quais esses critérios aí que foram, né, usados pelos pais da igreja, lá do segundo século, do finalzinho do primeiro século depois de Cristo,
Eles vão usar esse tipo de critério para poder selecionar os livros. Aí nós não podemos dizer que Deus é que está fazendo. Aí já é uma decisão humana. Mas tem os critérios. Não é simplesmente chegar aqui, escrever e falar assim, ó, eu escrevi esse livro aqui, e eu estou falando de Jesus nesse livro, e eu quero que ponha esse livro aí como inspirado por Deus. Não, tinha que ter um critério. Ele tinha que passar no crivo. Ele tinha que passar aquele escrito, ele tinha que passar no crivo da canonicidade pelos concílios ou pelos pais da igreja, que vão fazer citações. E eu fiz algumas anotações aqui de algumas citações dentro do Novo Testamento, dentro da Brit Hadashah, sobre livros que não entraram no cânon, não foram colocados ali como inspirados por Deus, mas que foi usado por Jesus, foi usado pelos apóstolos. Então a igreja primitiva, ela fazia uso desses materiais. Haja vista que na época de Jesus, como eu já falei na aula passada, não existia Brit Hadashah, não existia Novo Testamento, isso não existia. O que existia na época de Jesus e dos apóstolos, o apóstolo Paulo, era a Tanakh. Ela que existia, era a Torá, os Neviim e os Ketuvim, os escritos e os profetas. Esta era a Bíblia, se é que eu posso colocar nesse termo, que não tinha esse termo lá, não se usava esse termo. Esta era a Bíblia que eles usavam para poder, como regra, como norma, como inspiração divina. Então, vamos fazer citações, né? Então, quando nós lemos sobre a pessoa de Jesus, aí o escritor vai dizer, e isso é para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho, né? Mateus fazendo menção da pessoa de Jesus. Só que ele está fazendo uso de um texto lá da Tanakh. E eles, quando o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever as suas cartas, quando Lucas Lucas resolve escrever. Não foi Deus que inspirou Lucas. Ele resolveu, olha, nós lemos ali no livro de Atos, né? Olha, ele começa assim, ó. Isso aqui foi uma decisão tomada por ele. Tá? Vamos ver aí, ó. Atos capítulo 1, né? Ele inicia o texto dizendo assim, ó. Fiz o meu primeiro tratado, ó Teófilo. Teófilo quer dizer amigo de Deus. Tá? Teó de Deus, filho de filosofia, filia, que é amigo, amizade. Então, Teófilo, amigo de Deus. Acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, Lucas, ele decidiu, por vontade própria, escrever sobre a história de Jesus e de tudo que o Espírito Santo havia feito através dos apóstolos. Aí ele vai escrever o livro que leva o seu nome, né, dedicado a ele, que é o Evangelho segundo escreveu Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos, a história dos apóstolos, a história da igreja primitiva. Tá? Então, só que eles não escreveram assim, eu vou fazer esse tratado para virar um cano, para virar o saco. Não. Eles não escreveram com essa mentalidade, com este pensamento. Eles escreveram para trazer a informação para o pessoal do seu período. Então isso era tudo para o pessoal do seu período. E aí chegou a nós os escritos. Por quê? Porque a igreja é um corpo vivo. A igreja não é um corpo morto, ela é um corpo vivo. Então ela continua a sua história e os escritos que por ela passaram continuaram. E aí quando chega a época, o período dos pais da igreja,
chega Clemente, Irineu, Atanásio, Policarpo. Então, esses pais da igreja, eles vão ler esses documentos, eles vão examinar esses documentos e eles vão se reunir. Alguns, às vezes, vão até divergir. Ó, eu aceito este como inspirado, mas não aceito aquele. O outro já não. Esse que você está rejeitando, não aceito. O que você está aceitando, eu não aceito. Então, entra essa divergência. E aí, forma-se os concílios, aonde os concílios vão ter por voto de, vamos colocar, não unânime, de todos votarem. Vai haver aqueles que vão votar, vamos supor, dentro de, tem 100 bispos ali. Se 60 votar os 40% votar que não, então vai ser porque 60% concordou que por mais que 40% não concorde. Então o cânone ele vai sendo estruturado, formado assim. Mas a escritura já estava lá. Os materiais, os escritos já estavam lá. Mas não com aquele pensamento, vou escrever aqui para virar Bíblia. Não. Isso aí vai acontecer, séculos depois, onde os materiais vão sendo achados, examinados, passa pelos crivos, e aí, no primeiro quesito, a gente até assim, né, tem teórico que não gosta de falar, mas é um fato, então tem que falar. Está aprendendo, tem que aprender. Entra até às vezes em contradição, em choque. O próprio critério que eles estabeleceram para dizer que um texto é inspirado e outro não é, eles mesmos às vezes vão ter que quebrar esse critério. Porque nós vamos ter o Evangelho de Paulo, nós temos um material que chama Apocalipse de Pedro, mas ele não está no nosso cânon. E aí, se foi Pedro que escreveu, então o primeiro critério tinha que dizer, o primeiro critério diz que se foi escrito pelos apóstolos é inspirado, é cânon. Se Pedro escreveu um Apocalipse, por que o Apocalipse de Pedro não entrou? Se Paulo escreveu um Evangelho, por que o Evangelho de Paulo não entrou? Como cânon, se foi um apóstolo, se foi principalmente Paulo, né? Que foi aquele que ele vai dizer o que ele recebeu, ele não aprendeu de homem algum, mas foi o próprio Jesus. O próprio Jesus instruiu Paulo em tudo, e aí ele categoriza todas as cartas, ele vai escrever as cartas adereçadas às igrejas, mas ele tem um material dele que chama Evangelho de Paulo, escrito por ele. Mas por que esse evangelho então não entrou? Se as cartas entraram, por que não? Aí, segundo critério, aí tem que ver onde que está a obra, o que está falando, né? A gente não tem esse material para examinar, mas é algo a se pensar, né? O que tornou isso possível foi, o quê? A formação do cânon, a Bíblia que nós temos hoje. O que tornou isso possível foi a invenção do papel, que nós já falamos lá no século II pelos chineses, né? Depois Gutenberg, ele vai inventar a imprensa móvel, e em 1450, e aí nós vamos aqui, já falamos aqui, coleção, falamos sobre Crisóstomo, que vai ser o primeiro, né, reformador, pai da igreja de Constantinopla, que vai usar o nome Bíblia. Aí falamos aquela questão dos 40, né, falamos dos 40 escritores, cada um com seu estilo literário, né, mostramos aí 8 estilos literários, vimos aí uma grande parte, aí vimos aquela questão lá, né, de Jesus. Então nós vamos aí, formação do cânon, composição da Bíblia. Já falamos ali a terminologia do cânon, que significa a terminologia, cânon, né, que é vara de medir, regra, e Paulo em 6,16 vai falar que aquele que viver conforme esta regra seja paz sobre ele e sobre o Israel de Deus, falando concernente a Jesus Cristo, que a regra ali não é circuncisão e circuncisão, não são obras da carne, a questão da circuncisão e da circuncisão, mas sim a fé em Cristo Jesus. A regra é essa, o mandamento é esse, é a fé em Cristo Jesus. Então isso estabeleceu o quê?
Isso está lá nessa palavra aqui, ó, canone. Né? Canone. Está lá desse jeito no texto grego, ó, canone. Está desse jeitinho aí. Só que nós já falamos. Regra, falamos também sobre isso, acabamos de falar. Formação do cânon. Então nós temos aqui, ó, 24 livros do cânon judaico do Antigo Testamento, equivalente aos nossos 39 livros, o mesmo que hoje é chamado de texto massorético de Ben Haim, e que depois da invenção da imprensa, que foi impresso por Daniel Buberg, veneziano, originário da Antiérpia, em 1524. Aí nós temos a informação aqui da edição, né, a edição da segunda publicação ficou a cargo de Jacob Ben Haim. Esse aqui, um outro estudioso. Os 27 livros do cânon do Novo Testamento, os mesmos que depois da invenção da imprensa foram impressos, terminando por serem conhecidos pelo nome de texto receptus. O que é o texto receptus? São aquilo que nós explicamos, os papiros, né, que foram encontrados. Nós temos os textos rescriptus e os textos receptus. Você lembra? Sobre essa informação que já passamos? Então, os textos receptus são os textos recebidos, que foi recebido pela igreja. Os rescritos são aqueles que ouvem a questão da reutilização de materiais, onde o copista ele escreveu sobre um texto apagado e trouxe aquela questão que vai trazer na autocrítica o porquê daquela palavra não condizer com o contexto, ou de um texto falar diferente do outro. Isso aí é a questão do texto rescripto. Texto recepto do latim textum ergon rabis nunci abimatus receptum, que significa texto ora recebido por todos. Foi a frase escrita no prefácio da edição de 1633 do Novo Testamento grego, dos irmãos Elzevir. Tá? São os 27 livros do Novo Testamento que foram recebidos pela igreja do século I. Então, no século I, esses 27 livros foram recebidos, só que com toda esta questão aqui que a gente falou, da igreja primitiva, os textos que haviam as suas divergências, textos que apareceram que não foram usados. Então vamos continuar aqui, vamos ver uma informação mais abaixo aqui, vamos pular aqui, ó. Eu quero entrar aqui na questão aqui, ó. Nome massorético nós já falamos, se a gente aprendeu quando estava estudando lá, né, o hebraico. A Bíblia em capítulos e versículos. Eu até não ia falar sobre essa questão não, mas hoje, dando uma estudada aqui, eu achei uma informação aqui que eu não sabia, talvez muitas pessoas talvez ainda também não tenham essa informação. Que quando eu estava estudando essa questão, eu estava estudando a questão dos livros, né? Quando eu fui conferir o livro de Zacarias, eu estava procurando a palavra vara, aí lá está um homem com um prumo de medir. Aí fui no texto de Ezequiel e no texto de Zacarias 2, Ezequiel 47. Só que tem o versículo 2 do texto de Zacarias, ele não termina ali do jeito que está no português. Ele vai muito mais à frente. Então, onde na Bíblia termina com o versículo de número 17, ele vai continuar. Aí tem essa questão, essa divergência também de... É uma informação que para mim foi nova, porque eu tive contato com o material. Para mim essa informação hoje foi nova. Os versículos não condizem também. Então essa questão da divisão de versículos, elas também não são todas iguais. Do mesmo modo que a divisão do cânon, que os judeus têm 24 livros, nós temos 39. Se nós usamos, se o texto primário é dos judeus, mas qual que é a questão? Não existia, como eu já expliquei, não tinha divisão de capítulos e versículos.
Começava-se um livro e ia lendo, depois vinha a informação do outro livro, ia lendo, depois a informação do outro livro, lendo. Não, hoje nós temos tudo em capítulos e versículos. Só que aí houve uma divergência aqui, porque no português termina, onde termina, o texto continua. O texto está continuando. Então também tem uma divergência nessa questão da divisão de capítulos e versículos. Aí vai depender de quem vai usar o material, qual o critério que ele vai usar para... Mas ali o texto está todo ali, não está faltando o texto. Ele está lá, só que a divisão em versículos está errado. Não vai bater, não é que esteja errado, não vai bater. O Datanar, com o texto traduzido para o português, não vai bater. O original do hebraico com o português não vai bater. Então tem que tomar esse cuidado aí para... Na hora assim eu até achei que estava faltando, mas eu continuei lendo o texto no hebraico, aí eu vi que estava lá, que não estava faltando. Ele apenas não seguiu o critério de classificação de versículo. Tá? A divisão da Bíblia em capítulos só veio cerca no ano de 1250 da nossa era, pelo cardeal Hugo de Santo Caro, monge dominicano. Alguns pesquisadores atribuem essa divisão também a Stephen Lanton, professor da Universidade de Paris e mais tarde arcebispo de Cantuária em 1227. Em 1525, Jacob Ben Haim, na Bíblia Bomber, em Veneza, havia dividido o Antigo Testamento em versículos. Então, um dividiu em capítulo, o outro veio dividir em versículo. O Novo Testamento foi dividido em versículos em 1551 por Robert Stephanus, um impressor de Paris, que publicou a primeira Bíblia da Vulgata Latina, dividida em capítulos e versículos em 1555. Então, quer dizer, a Vulgata Latina, que era o texto que foi usado na época da igreja primitiva, dos pais da igreja. Porque a igreja primitiva, ela vai usar o hebraico para Tanar, mas aí ela também vai usar a Septuaginta. Só que a Septuaginta, essa tradução de Ptolomeu Filadelfo II, né, que é aquele, expliquei sobre isso, aquele general de Alexandre o Grande, quando ele fazer essa cópia da Tanar para o grego, ele vai colocar alguns livros que nós os conhecemos como apócrifos. E a Vulgata Latina, quando fizer essa tradução, também vai aderir a isto. E aí o que acontece? Aí os pais da igreja, muitos deles, a Vulgata Latina tem esses apócrifos. E eles vão fazer uso deste material. Este material ainda está. O que nos diverge, às vezes, de outras ramos de religião, se é que eu posso usar assim, de religião cristã, porque quando a gente fala de religião cristã, nós temos, querendo ou não, isso aí é fato. Nós temos o catolicismo, nós temos a protestante, que são os evangélicos de hoje, né? Mudou o nome, agora é evangélico, que são os protestantes, e temos uma que muita gente não conhece, que são os ortodoxos, que eles no Oriente, eles é o que predomina no Oriente. Aqui até que não, mas eles predominam. E lá eles têm uma divisão de 5, se é que eu posso dar esse termo, 5 módulos de divisão deste cânon deles. Então você vê os ortodoxos, uma mesma linha filosófica, religiosa, mas tem 5 divisões concernente a cânon, material que se usa como escritura. E aí? Quem está com a razão? Porque não é isso que nos separa. Não é se eles têm um livro, aí tem que entender isso. O que nos separa não é eles terem 7 livros a mais que nós, no cânon deles, ou 1, ou 2, ou 3, ou nós temos menos. Não é isso que separa. O que nos diverge entre nós é a questão dos canônicos, dos ensinamentos das doutrinas dos canônicos. Aqueles que são considerados como cânon
No caso, os nossos 66 livros, o que nos diverge deles não pode ser a questão deles terem mais ou menos. Tem que ser questão daquilo que tem nos canônicos. As doutrinas dos canônicos. Se aquilo é uma heresia, se aquilo é um ensinamento filosófico, porque, querendo ou não, um dos maiores pais da igreja, conhecido como Santo Agostinho, bispo de Hipona, ele fez uso dos textos grego, mas ele era filósofo, ele usou um pensamento filosófico. Quando você lê o livro dele, A Cidade de Deus, ele está falando em linguagem filosófica. Ele não está usando linguagem escriturística. Então, essa Vulgata Latina, ela tem esses livros, né? Então, nós vimos aqui que esse Estéfanos, ele vai fazer essa impressão, ele vai publicar a primeira Vulgata Latina, dividida em capítulos e versículos em 1555. Olha a distância, já está lá no século XVI. 1555 já é século XVI. Já está no século XVI. E ele está trabalhando com material do século II. Então o Cano, ele vai passando aí por esse processo. Aí tem alguns termos e seus significados. Esses termos aqui são importantes para entender essa questão. Para entender essa questão, esses nomes aqui eles são nomes teológicos, mas de suma importância. Nós temos aqui, antilegômena, que é falar contra. Vou colocar aqui, antilegômena. Legômena. Ele significa falar contra. Mas falar contra o quê? São os livros bíblicos que em certos momentos da história foram questionados. Foram questionados por alguns. Então, houve livros questionados. Por exemplo, um apócrifo ou pseudo-apócrifo. Um apócrifo ou deuterocanônico. O que é um deuterocanônico? É o que os católicos têm, os católicos romanos têm um deuterocanônico, que são aqueles apócrifos que eles têm lá. Ou seja, eles colocam ele como se fosse uma inspiração menor. Colocando assim dentro dessa linguagem, uma inspiração menor. Eles têm o seu valor. Mas é um livro que tem valor histórico, é um fato histórico. Mas por que eles estão lá? Porque algum pai da igreja falou, não, esse é. Por isso, deuterocanônico. Ou seja, segunda canonização. Foi canonizado depois. Então ele entrou junto com a primeira? Não. Por que ele não entrou então na primeira? E teve que entrar depois? É algo a se pensar. Então, deuterocanônico quer falar contra apócrifo escondido ou duvidoso. Apócrifo. Escondido ou duvidoso. Mas escondido por quê? Por que escondido? Por que duvidoso? Livros não bíblicos aceitos por alguns como a Igreja Católica Romana, mas rejeitado por outros por não serem inspirados e conterem muitos erros, o que prova serem de autoria humana e não divinos. Mas nesse critério aqui também de escondido, por exemplo, um deles vai ser o livro de Macabeus, primeiro e segundo Macabeus. Macabeus é um fato histórico, que se você ler aqui,
Porque Flávio Joséfo, esse livro aqui, ó, História dos Hebreus, segundo Flávio Joséfo. Nesse livro aqui, História dos Hebreus, segundo Flávio Joséfo, a divisão, a informação que ele vai trazer neste livro aqui acerca da Tanar, está aqui. A informação está aqui. Mas aqui também ele vai falar da sua família, ele vai contar das guerras de Israel, e um dos que ele vai falar sobre ele aqui é justamente a família dos Macabeus. Uma família de sacerdote. Ele vai dar essa informação aqui. Flávio Joséfo vai dar essa informação. E essa informação de Flávio Joséfo aqui, ela está acontecendo no período que muitos crentes, radical, aí ele vai pegar a Bíblia, aí ele vai chegar lá no livro de Malaquias, ele vai fazer isso aqui, ó. Vamos ver se essa aqui vai ter. Porque as novas, tem muitos agora, eu acho que não. Veio. Que até que ele dividiu muito não, mas colocou tudo não. Aí pega a Bíblia e fala assim, ó. Isso aqui foi o tempo que Deus calou. Deus calou. Então quer dizer que Deus desapareceu da história entre o livro de Malaquias, o último livro do Tanar e o livro da Brita Hadashah. Então Deus se calou. Deus desapareceu da terra. Deus desapareceu da história do homem. Não. Esse período aqui não tem nada a ver com o silêncio de Deus. Isso aqui chama período interbíblico. É o período de guerra dos judeus pós-exílio. Está tudo aqui, ó. Período interbíblico. Por que escondido, que é a forma que apócrifo foi escondido ou duvidoso? Porque o livro de Macabeus, ele vai trazer alguns pensamentos do Macabeu que é duvidoso. Não condiz com o cano que nós temos, não condiz com o ensinamento, com a doutrina do cano que nós temos, dos 39 livros. Que eu não vou nem citar aqui, senão alguém que está aí vai ficar meio esquisito. Mas ele vai falar de coisa aqui que não dá para aceitar, não. É coisa de gnóstico. Pessoa que acredita no espírito que vai e volta e está andando por aí, alma desencarnada, no Macabeus. E ele vai terminar em algumas de suas frases dizendo que, ele falando dele, ó, mas o autor deste livro não dá certeza de tal fato. Aí o camarada dá uma dúvida. Não, Flávio Joséfo não. Flávio José está dando informação do Macabeus. Tá aqui, a informação está aqui, ó. Só ler aqui. Pega esse livrinho pequenininho aqui e vai ler, você vai achar lá. Então, esse período interbíblico que não tem nada a ver com o silêncio de Deus, nada a ver, porque aqui vai ter um fato em que eles vão orar a Deus, eles vão buscar o Senhor. É um período, aqui vai contar um período em que aquele general, né, que destruiu o templo, quando Jesus falou assim que, quando o lugar santo for profanado, esse general, esse governante, eu esqueci o nome dele aqui agora no momento, alguém aí vai lembrar, ele vai profanar o templo, ele vai sacrificar um porco no altar, vai entrar e vai destruir Jerusalém. Então o que acontece? Ele vai falar sobre este fato aqui. A informação está ali, mas é um período interbíblico. Então Flávio José ele vai dar muitas informações sobre este período aí. Por isso que apócrifo é escondido ou duvidoso. E aí nós temos... Aí nós já... Deixa eu ver. Aí nós temos o cânon. Aí já demos essa informação. O cânon que vem do grego, né, que já está ali, cânon, que é vara de medir. E o número hebraico, cané, regra, lista autêntica dos livros considerados... A importância aqui, ó, vou até escrever. Cané.
Cané, mesma coisa de cânon, significa a mesma coisa, vara de medir ou regra. É o que Paulo diz, aquele que viver conforme essa regra, passa sobre ele e sobre Israel de Deus. Só que o que acontece aqui? Eles foram o quê? Segundo a informação que nós temos, considerados como inspirados. Considerados como inspirados. E aí, diante da história, isso é história da Bíblia, bibliologia, isso é história da Bíblia. Diante dessa informação aqui, ó, considerado como inspirado, eu posso dizer que aqui foi só participação divina? Não, houve um critério para se considerar como inspirado por Deus. Deus agiu nos fatos históricos, Deus se manteve presente nos fatos históricos, nas Escrituras, nos cânon, mas quem vai selecionar, julgar o critério de considerar não é a comunidade. Então as comunidades da igreja primitiva, de João até metade do primeiro século, no ano 150 alguma coisa depois de Cristo, haviam muitos escritos por aí. E haviam pessoas que às vezes ele escrevia algo, como ele era chamava João Ninguém, ele não podia colocar livro de João Ninguém. Isso aí é fato que eu ouvi de um professor, mas também não posso dizer que ele não me deu fonte. Estou passando o peixe que me venderam. E ele diz que alguém então colocou o nome de um personagem bíblico no livro para que o livro pudesse ser aceito, porque ele era um João Ninguém, não era conhecido por ninguém. Então ele escreveu e colocou o nome de alguém. E aí entra os conhecidos como pseudo-apócrifos. O que é um pseudo-epígrafe? Pseudo-epígrafe. O que é um pseudo-epígrafe? Pseudo vem de falso. Epígrafe vem da palavra grega grafo, que quer dizer escrever, escrita. Ou seja, pseudo-epígrafe vem da palavra grega falso escrito. Era um escrito falso. E aí usava-se o critério da comparação, da utilização do material pelos apóstolos para considerar se era ou não inspirado. Então esses pseudepígrafos, falsos escritos, eles foram rejeitados pela igreja primitiva. Vou colocar pela igreja primitiva, não, corrigindo, pelos pais da igreja. Porque tem igreja primitiva, pais da igreja, reformadores e igreja contemporânea. E vamos classificar agora também a igreja de hoje, né, da atualidade. Porque já surgiu outro tipo aí de relacionamento aí com os cânon, né? Um monte de heresia surgindo por aí, tirado dos cânon, que não tem nada a ver com cânon, invenção humana. Tá? Invenção humana, já tem nego que já colocando até a Bíblia com o nome da denominação dele. A Bíblia da igreja tal. A Bíblia não é a dele. A palavra é de Deus. Né? Um dia que ele fizer a Bíblia dele lá e põe lá biografia do fulano de tal. Aí beleza, aí eu aceito. Vai falar que a Bíblia dele aí não dá não, aí é forçar demais. Então esse carné regra lista autêntica dos livros considerados como inspirados. Tá? Aí nós temos as epístolas, cartas, temos os evangelhos, o evangelho significa caminho ou boa nova. Homologumena. Deixa eu pegar um espaço aqui para escrever essa palavra difícil aqui.
Quase mordi minha língua agora para falar. Com álcool aqui, senão não dá. Vou prosseguir aqui. O que dá para você? Vou ter que ser mais baixo. Homologomena, que quer dizer falar como um. Falar como, vou pôr um aqui até grande. Um. Falar como um. São os livros bíblicos que foram aceitos por todos e que em momento algum foram questionados. Então não houve passe acerca dos homologumenos. Ou seja, eles todos foram unânimes na inspiração dos homologumenos. Então todo mundo concordou, porque a linguagem era única, a linguagem concordava com o critério da inspiração divina. Pseudopígrafo, já falei, né, falsos escritos, livros não bíblicos, não canônicos, rejeitados por todos. Seus escritos se desenvolvem sobre uma base verdadeira, seguindo caminhos fantasiosos. Sinópticos no caso, os evangelhos sinópticos, síntese, quer dizer uma síntese. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinópticos, pois são muito parecidos em sintetizar a vida de Jesus. Então, sinópticos é isso aí. Testamento, aliança, pacto, acordo, que é o que nós falamos sobre a Brit Hadashah, que é a nova aliança. Tradução, transliteração de uma língua para outra. Variantes diferentes encontradas nas diferentes cópias de um mesmo texto mediante comparação. Elas atestam o grau de pureza de um escrito. Essa questão aqui, deixa eu falar aqui, de variante, você sabe como é que a gente encontra as variantes? Elas vêm nos textos reescritos. Essas variantes são os rodapés que vêm no texto grego. Ela tem uma coluna. O texto grego vem com uma coluna. E naquela coluna vai ter algumas informações acerca de um determinado versículo. Isso vai acontecer por quê? Porque aí você vai identificar o que foi reescrito no texto. Então, o que vai mexer com essa parte das variantes é a conhecida crítica textual. Antigamente dividia-se essa linha de estudo entre alta crítica e baixa crítica. Não no critério assim, de uma ser melhor que a outra, mas era no critério de um aceitar a canonização, aceitar o texto, e o outro ser mais criterioso em rejeitar o texto. Todas as duas linhas de pensamento tinham um critério de aceitação e um critério de repulsão do texto. Então aí classificou-se em alta crítica e baixa crítica. Mas isso aí vai ser questão de quem vai fazer uso disso, são os críticos textuais, são estudiosos, eles mexem com esta área, com esta linha de pensamento, eles vão trabalhar só isso, a crítica textual. Isso é muito importante também para quem está dentro na iniciação da escritura, como mexer na exegese, que é onde a gente vai achar muitas informações que às vezes você pega uma tradução e aquela informação não está lá. Então as traduções no português, elas vão trazer, elas vão colocar diante de nós essa questão da crítica textual. Então aí nós temos essas variantes, variações, é onde os críticos da Bíblia, não os críticos em questão de estudo de texto, críticos da Bíblia mesmo, a Bíblia contém erro, a Bíblia não contém erro. Porque a Bíblia, ela, por mais que nós temos ela como palavra de Deus, mas o agente usado por Deus é o homem.
Nós estamos vendo aqui na questão da canonização. É o homem que está agindo na canonização. A inspiração é divina, mas a canonização é humana. O processo de escrita, o agente receptor do teopneusto, o agente receptor da informação da escritura, ele é humano. Deus é certo, a escritura é certa, mas o receptor da informação, ele é fadado a erro. E isso vai acontecer na linguística, na linguagem. Eu sou um judeu, um escriba, trabalho com maçorético desde a minha infância. Sou levado a um outro país para fazer uma tradução para o grego, uma segunda língua que eu aprendi. Mas eu tenho um total domínio dessa língua. Eu domino 100% a gramática dessa língua. Eu consigo dominar todas as variantes de expressões de uma palavra. Então, esse tipo de... Aí envolve a dificuldade humana. Na dificuldade humana entra a falta de percepção da informação do texto, que é onde o texto rescripto vai ser influenciado nisso. O camarada não entendeu, ele... Vamos supor que... Deixa eu ver uma palavra que quase igual a outra. Vamos supor que eu escreva aqui dispersão. Dispersão. Tá? Dispersão. Aí eu não entendo português. Aí eu vou... eu acho que é isso aqui, ó. Depressão. Dispersão, depressão. Mas depressão, tem depressão de enfermidade que dá no psicológico da pessoa, mas tem depressão de queda. A palavra depressão, dependendo do jeito que você escreve, ela dá um sentido diferente. Tem depressão de descida, de queda, e tem depressão de enfermidade psicológica. Está no psique da pessoa. Então essa palavra depressão, se eu não entender o contexto que eu a coloco, eu mudo o texto todinho por causa dessa palavra. Tá vendo? Então o camarada não tem um domínio. Aí o que vai acontecer? Ele vai pôr a palavra errada no lugar errado. E aí entra isso aí. Aí surge o texto rescripto. O texto rescripto ele vai surgir dessa dificuldade aí. E aí os abençoados não entendem a questão, e aí fala que a Bíblia está se contradizendo. A Bíblia não está se contradizendo. É onde que a pessoa só vai aprender isso se tiver a coragem de estudar, para ter informação certa e também não ficar falando asneira por aí. Né? Então tem que tomar esse cuidado aí. Então a crítica textual, ela trabalha com isso. E aí aquele livro meu lá, Jesus versus o Anjo, de João capítulo 5, né? Jesus sobe para o templo e desce um tanto de Betesda. Aí está lá o camarada esperando o ditado do anjo. Você vai pegar texto e não tem a informação do anjo lá. E aí? Está errado? Porque é um texto rescripto. Aí você pesquisa cultura, na cultura, os gregos tinham essa cultura do Asclépio ou do Esculápio, que era um deus grego, que curava através das águas. E quando Jerusalém foi reconstruída por Herodes o Grande, ele vai construir do lado do templo uma igreja chamada Igreja de Santana, em homenagem a Ana, mulher de um general, amigo dele. Ele constrói essa igreja e coloca o nome dela na igreja. E aí essa igreja também, ela tem um afluente de água. E essa afluente passa exatamente no lugar que passa o tanque de Betesda. No tanque de Betesda, lá era uma bacia de aqueduto que recebia água da igreja de Santana.
E aí esse Esculápio, quando o grego acreditava que ele curava através do banho em águas, que no grego o nome tanque não é tanque, é colúmbetra. Colúmbetra quer dizer piscina, lugar de tomar banho. E esse colúmbetra no grego, que lá no texto está em tanque, esse colúmbetra, é onde o povo ia tomar banho para se curar de enfermidade. O sacerdote, como sabia que os aleijados, cegos, coxos, ia manchar a festa, falou assim, não, tem um anjo descendo e curando lá no tanque. Eles foram tudo para lá. Esperando um anjo, que na verdade, quando o texto diz que uma vez no ano o anjo descia e agitava a água, na verdade era uma vez no ano que era lavado o aqueduto lá da igreja de Santana. Aí quando abria as comportas, uma vez no ano, a água vinha, dava uma tromba d'água lá no tanque chamado tanque de Betesda, a água balançava e eles achavam que era um anjo, que de anjo não tinha nada. Era apenas uma água que era soltada lá do tanque. Mas quem que vai apresentar isso pra gente? Arqueologia bíblica, contexto histórico, contexto religioso, contexto político, no caso de Herodes construiu a igreja lá do templo, e o medo do judeu de a festa ser manchada pelos aleijados, coxos, cegos, por isso que ia tudo para lá. E aí Jesus sobe para a festa e desce para o tanque. Porque aquele moço estava esperando, quando ele fala assim, não tem homem algum, ele está declarando a fonte da cura dele no homem. Jesus simplesmente diz para eles, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Pronto. Jesus não precisava confrontar ninguém, asclepe nenhum. Simplesmente o moço levantou e foi embora para casa. Mas, voltando aqui ao nosso contexto, falando do homologômeno, nós estamos aqui já falei aí, meu homologômeno, nas variantes. Então, as variantes, elas trazem